Livro Vivendo pela Fé, capítulo 31. Salvo por sua vida. A morte de Cristo reconcilia com Deus o pecador que crê. Por natureza, você é inimigo de Deus. E esse ódio se manifesta na desobediência à sua lei. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Romanos 8:7. A lei de Deus é a sua própria vida, e a sua vida é paz. Portanto, Cristo é a sua paz, porque nele você é feito justiça de Deus e está em conformidade com a sua vida. Ao dar a sua vida, Cristo a oferece a todos que o aceitam. Quando você o aceita, poderá dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Você é reconciliado com Deus, pois tem a vida dele. Você simplesmente fez uma troca, entregando a sua vida de pecado a Cristo e tomando a vida dele em lugar da sua. Quando Cristo se dá a você, ele entrega a sua vida por inteiro. Você recebe a vida dele como um bebê, como uma criança, como um jovem e como um adulto. Quando você reconhece que toda a sua vida tem sido somente de pecado e voluntariamente desiste dela por amor a Cristo, você faz uma troca completa. E em lugar da sua própria vida, você recebe toda a vida de Cristo, desde a infância até a idade adulta. Assim, serás consequentemente considerado justo perante Deus, justificado não porque Deus consentiu em ignorar os seus pecados por causa da sua fé, mas porque Deus em verdade o tornou justo, um cumpridor da lei, dando-lhe a sua própria vida justa. Em Jesus você tem a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1:14. Isso mostra que quando você recebe a vida de Cristo em troca da sua vida pecaminosa, você tem o perdão dos seus pecados. É o sangue que fará expiação pela alma, porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. Deste modo, você obtém a redenção pelo sangue de Cristo e é reconciliado com Deus por meio da sua morte, pois em sua morte Cristo lhe concedeu a sua vida. Quando você recebe a vida de Cristo pela fé, permanece diante de Deus como se nunca tivesse pecado. A lei o examina e não consegue encontrar nada de errado, porque a sua antiga vida deixou de existir e a vida que você possui agora, a vida de Cristo, nunca cometeu um erro. Mas e quanto ao futuro? Assim como você foi reconciliado com Deus pela morte de seu filho, agora também deve ser salvo pela sua vida que Ele lhe concedeu em sua morte. Como você conserva a vida de Cristo, do mesmo modo como a recebeu. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses 2:6. Como você o recebeu? Pela fé. Portanto, você deve conservar a sua vida pela fé, porque o justo viverá pela fé. A fé em Cristo fornece vida espiritual com tanta garantia como comer alimentos nutritivos fornece vida física. O Salvador lhe diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6:54 e 55. Você come a sua carne alimentando-se da sua palavra. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6:63. Pois está escrito que você viverá.
de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4. Salvo por sua vida. Qual será a natureza dessa vida? Será sem pecado? Pois bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. 1 João 3,5. O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Portanto, essa vida será a justiça da lei. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E então a vida que Ele viverá em você agora será a mesma vida que Ele viveu quando esteve nesta terra há 2000 anos. Ele veio a este mundo para lhe fornecer um exemplo completo da vida de Deus. As obras que Ele fez naqueles dias, Ele fará agora em você, quando o aceitares. E enquanto viveres plenamente a sua vida, todos os pecados que Ele não cometeu não poderão ser cometidos por ti. Observe alguns dos detalhes de como Ele viveu a lei de Deus. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Jesus é testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3:14. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 de Pedro 2:22. Você falará a verdade quando Cristo habitar em você. O 6º mandamento: não matarás. Êxodo 20:8. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9:56. Ele andou fazendo o bem. Atos 10:38. Ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo 1:10. Ao recebê-lo em sua alma, ele viverá então uma vida de amor e boa vontade para com todos. O 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20:8. Entrou num dia de sábado segundo o seu costume na sinagoga e levantou-se para ler. Lucas 4:16. Ele reconheceu a lei do sábado, dizendo: é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Mateus 12:12. Ele chamou a si mesmo de Senhor do dia de sábado, porque Ele é o verdadeiro autor do sábado. Ele nunca guardou um domingo. Portanto, não há registro de santificação do domingo na sua vida, para que Ele possa transmitir a você que crê nele. A vida dele só pode lhe transmitir a guarda do dia do sábado. Assim como Ele guardou o sábado quando esteve nesta terra, Ele o guardará hoje em você, em quem Ele vive. Há muitas pessoas que amam o Senhor e ainda não sabem que guardar o domingo não faz parte da vida de Cristo e, consequentemente, ainda não se submeteram a Ele neste sentido. Mas à medida que crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas aprenderão que a guarda do sábado, o 7º dia, faz parte da vida de Cristo, tanto quanto a obediência aos pais ou o falar a verdade, e eles o permitirão viver este mandamento neles também. Ao permitires que Cristo, em sua plenitude, habite em você, tornar-te-ás um filho de Deus, pois é a vida de Cristo que você vive, e o Pai se agradará de você, assim como se agradou de seu Filho unigênito. Amém.